Vitão, quem me indica para estudar sobre delta vol no dólar? Obrigado. Essa foi a pergunta de um dos meus alunos sobre delta vol no dólar e eu fiquei pensando, cara, como que eu posso ajudar o Alan a entender melhor sobre delta vol e ainda trazer um conteúdo fora da curva aqui para o YouTube. O Alan é um dos meus mentorados, mas eu resolvi trazer isso aqui gratuito para o YouTube e agora vocês vão ver como é que a gente sobe a régua aqui em como se produz conteúdo no Brasil sobre mercado financeiro de forma simplificada. Então eu pensei muito bem e ao invés de explicar só como é que funciona o delta vol, eu tentei trazer uma ideia mais abrangente para vocês. A gente vai fazer um curso gratuito para vocês que vai ser os mestres dos cálculos financeiros no mini dólar e no mini índice. Vão aprender várias ferramentas sobre como a gente deve calcular a volatilidade, como a gente deve calcular as nossas saídas no dólar. O objetivo desse curso é responder para vocês como definir o take, o gain, seja lá o que for, a sua saída, como você gosta de chamar, de forma profissional. A saída, o seu gain, o seu take é a parte mais importante dentro de um trade. Quando você está ali fazendo uma operação, aonde você vai definir que você vai sair com lucro é o ponto mais importante que existe para qualquer trade. E quem está falando isso aqui não é o Vitor, são caras como Bruce Kovner, como Michael Marcos, como Ed Secoita, como Van Tarp e vários outros que são traders lendários, Michael Cover, por exemplo, que falavam em seus livros que o mais importante para um trade é onde ele vai sair. Inclusive, essa é uma das regras de Dawson. É muito importante você definir de maneira profissional e quantitativa aonde é que vai ser a sua saída. Porque se você entra mal num trade ou se você entra numa operação errado, dependendo de como você configurar a sua saída, você consegue ainda salvar essa operação ruim. E eu vejo que muitas pessoas aqui no Brasil não têm a mínima ideia de como faz isso de forma profissional. E o objetivo desse curso é ensinar de forma gratuita para vocês, em 5 aulas, várias formas de se calcular quando você deve sair de um trade de forma profissional, quantitativa e da melhor forma acertativa. Chega de enrolação e vamos para a prática. Mas antes de ir para a prática, não se esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Meta de 20 comentários para sair a aula 2 e compartilha o vídeo aí para ajudar a gente a crescer. Manda para aquele teu amigo que você sabe que só perde dinheiro. Manda o nosso canal para esse cara para ver se ele toma vergonha na cara e aprende sobre trade de forma profissional. E não se esquece de ativar o sininho. Vamos começar primeiro entendendo sobre volatilidade. Volatilidade é a variação dos preços de um ativo em relação ao tempo. E é muito importante a gente entender esse conceito para a gente poder aplicar os nossos cálculos e as nossas fórmulas e estudos quantitativos para a gente poder saber onde é que vai ser o melhor lugar para o nosso take e onde é que vai ser o melhor lugar para o nosso stop. A volatilidade nada mais é do que a forma como o ativo se comporta. Quando ele está em tendência, geralmente ele tende a se movimentar com mais agressividade. Quando o mercado fica lateral, quando você vê o day trade ou swing trade lateral, significa que a volatilidade do ativo caiu. Tem várias formas de se calcular a volatilidade, através da abertura e o fechamento, ou através da máxima subtraído pela mínima, ou você pode definir em relação à abertura e a máxima do dia, ou a abertura e a mínima do dia. Existem diversas formas de se calcular a volatilidade. Hoje a gente vai abordar a volatilidade no dólar futuro, que eu acho que é um dos ativos que mais sofre influência de volatilidade, mais do que o próprio índice. E a gente vai aplicar a volatilidade em relação à máxima e mínima dos últimos dias e também sobre a taxa de juros. O dólar, por ser um ativo que é um câmbio, a relação entre o real e o dólar americano, ele sofre influência mais direta da taxa de juros. Então tem como a gente calcular a volatilidade projetada da taxa de juros, que nada mais é do que o delta T do dólar, o delta vol do dólar. Entendido sobre volatilidade, agora vamos aprender a calcular o delta vol. E para a gente poder calcular o delta vol, a gente vai usar o auxílio dessa planilha que a gente criou aqui. Vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo. Vai lá na descrição, baixa lá a planilha que você vai ter ela. Todas as fórmulas que eu apliquei estão abertas, você pode olhar, ver como é que eu fiz, se você entende Excel. E vamos para a prática aqui. Vamos começar pela constante de Euler, que é uma constante que é amplamente utilizada para se calcular juros futuros a longo prazo e como é que está a curva de performance dos juros futuros. E essa constante foi desenvolvida por Jacob Bernoulli e é esse número aqui que ele é fixo, ele não muda. É 2,71 com 828. Na nossa planilha a gente vai deixar dessa forma aqui, a gente não vai mudar esse número
em hipótese alguma. O próximo parâmetro que vamos utilizar na nossa fórmula é a taxa de juros definida pelo Banco Central, famosa taxa Selic. Essa taxa Selic ela já vai estar atualizada aqui na planilha em 10,5, que é a taxa Selic atual no mês de agosto de 2024. Porém, isso muda de tempos em tempos. Então você vai ter que acompanhar as atas do Copom, que é o comitê do Banco Central que vai definir a taxa de juros. Quando tiver uma próxima atualização, você vai precisar atualizar aqui na sua planilha. É só vir aqui na célula e digitar a nova atualização. Aqui na célula C, a gente dividiu essa taxa de juros por 100. Então, a gente pegou B2 dividido por 100, que aqui a gente vai ter 0,105, que é a fórmula que a gente precisa aplicar para poder inserir nos nossos cálculos da fórmula do ΔV, onde você vai conseguir pegar as atualizações da taxa de juros do Banco Central. Aqui no próprio site do Banco Central, vocês conseguem pegar as atualizações, inclusive a última que aconteceu e o período de vigência, enquanto que está a meta da Selic. Então você vai pegar esse valor aqui de 10,5 e vai colocar na sua planilha. Quando houver uma nova atualização, vai ser divulgada aqui no site do Banco Central. Eu vou deixar esse link aqui na descrição para você salvar nos seus favoritos e acompanhar de tempos em tempos. Voltando para a nossa fórmula, o próximo parâmetro que a gente vai precisar vai ser a quantidade de dias que faltam para o vencimento do nosso contrato futuro, da nossa série vigente, ou seja, o dólar vence a cada 30 dias. Então, no último dia útil do mês é onde o dólar vence. A gente precisa saber quantos dias faltam para o vencimento do dólar. Como que a gente vai fazer isso de forma bem simples? Vou mostrar para vocês agora. Aqui nesse site, você vai vir aqui, colocar a data atual do dia que você está preenchendo a sua planilha e você vai selecionar o último dia útil do mês vigente, ou seja, o dólar vence sempre no último dia útil do mês que você está operando. Então, o mês de agosto vai vencer lá no dia 31 de agosto. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos vir aqui para o mês de agosto, vamos selecionar o mês de agosto e a gente vai colocar o nosso dia aqui que a gente está fazendo a nossa operação, o dia 4. E agora a gente vai vir aqui no selecionar a data final e vamos escolher o último dia de agosto aqui, que é o dia 31 de agosto. Então aqui ele automaticamente vai calcular para a gente o intervalo que falta entre o dia 4 de agosto e o dia 31 de agosto. E quantos dias úteis tem disponíveis ainda no mês. São 20 dias úteis que a gente tem ainda para o mês acabar. Você vai lá na planilha e vai ter que preencher isso. E esse preenchimento tem que ser todos os dias. Você vai ter que vir aqui amanhã, no dia 5 de agosto, e preencher isso aqui novamente. Pegar aqui, vai pegar quantos dias úteis faltam e vai atualizar na planilha. Tem que ser atualizada diariamente. Próximo parâmetro é a gente calcular a quantidade de dias úteis que foi definido pelo Banco Central, que são 252 dias úteis por ano, vezes o ΔT do vencimento do nosso contrato futuro da série vigente atual. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar 1 dividido por 252 dias, que é a quantidade de dias úteis que tem no ano, e depois a gente vai multiplicar por B3, que é a célula onde tem a quantidade de dias que faltam para o vencimento do mês. A gente vai fazer essa multiplicação e a gente vai encontrar esse valor aqui, que é 0,79. Isso aqui é preenchido automático na planilha, você não precisa fazer nada. Agora a gente vai calcular a nossa relação ΔT vezes quanto a gente paga de juros em relação ao nosso tempo. Então a gente vai pegar essa fórmula aqui, esse aqui é o próximo parâmetro que a gente precisa. A gente vai pegar a célula C2, que vai ser a quantidade de juros que a gente tem na taxa definida pelo Banco Central. E depois a gente vai multiplicar isso aqui pela B4, que é a relação dos nossos juros em decorrer do tempo. Então a gente vai ter aqui a nossa taxa de potência, que seria aqui 0,00833 essa dízima periódica. O próximo passo é a gente pegar a taxa constante. O que é que vai ser a taxa constante? A gente vai utilizar a constante de Euler. Lembra que eu falei para vocês que a constante de Euler é amplamente utilizada no mundo para se calcular a curva de juros? A gente vai pegar a constante de Euler e vai elevar ela em relação à nossa potência de quanto a gente paga de juros em relação ao nosso ΔT, que é o tempo para o vencimento da série. Elevado isso aqui, a gente vai encontrar esse número 1,008, dízima periódica. Novamente, esse parâmetro aqui vocês não precisam preencher. Eu estou só explicando passo a passo como é que essa fórmula é composta. Todos esses três parâmetros aqui, eles já estão calculados de forma automática. Vocês não precisam mexer em nada na planilha. O que vocês precisam atualizar aqui na planilha é a taxa de juros da Selic, que eu já expliquei como é que faz, e vocês vão precisar atualizar a quantidade de dias que faltam para o vencimento do mês, que eu já acabei de explicar também. Próximo passo que vocês vão ter que aprender a atualizar aqui na planilha vai ser o fechamento do dia anterior do dólar. Você vai lá na série vigente que você está operando. Atualmente a gente está operando a série WDOU24,
vai pegar o vencimento dessa série, o fechamento dessa série do dia anterior ao que você está operando e vai preencher ele aqui na planilha. O que é que precisa ser atualizado na planilha? Taxa de juros, quantidade de dias que falta para o mês encerrar e o fechamento do dólar do dia anterior ao que você vai operar. O último parâmetro para a gente encontrar o nosso delta vol vai ser a gente pegar o dólar futuro, que é o derivativo, e a gente multiplicar ele pela nossa taxa constante, que é a taxa de juros que está sendo aplicada no decorrer do tempo. Nada mais é do que indexar o derivativo, que é o mini dólar, vezes a taxa de juros constante, que é a nossa taxa de juros aplicada no decorrer do tempo de dias que está para vencer a série futura. A gente vai pegar aqui célula B7 vezes a célula B6, que vai ser o fechamento do dia anterior ao que a gente vai operar, vezes a taxa constante, e a gente vai encontrar esse valor aqui. 5,79 com 7, dízima periódica. A gente pode colocar um margem aqui para aproximar, mas essa aqui é a variância. Calculada a variância, a gente vai calcular agora o nosso delta vol. O delta vol nada mais é do que o spread em pontos da variação entre o fechamento do dia anterior do derivativo do dólar futuro, que no caso do vídeo que a gente está gravando aqui a aula é a série WDO U24, em relação ao dólar futuro vezes a taxa constante de juros aplicada no decorrer do tempo pelo Banco Central. A gente vai pegar o spread entre essa variação de pontos, entre a série ajustada e indexada pela taxa constante e o fechamento do dia anterior ao que a gente vai operar do derivativo da série vigente do dólar que a gente está operando. Essa diferença que vai dar entre uma e outra vai ser a variação em pontos que o dólar anda geralmente durante o dia, entre a abertura e o fechamento, ou às vezes ali entre mínima e máxima. E aí você deve estar se perguntando, beleza, 48 pontos é o que o dólar está andando ultimamente. Você deve estar se perguntando, e agora, Vitão, o que é que eu faço com essa informação? Essa informação dos 48 pontos da volatilidade média do dólar nos últimos dias, ela vai te ajudar em alguns aspectos no teu trade e na forma como você opera a sua estratégia. Vamos imaginar que você tem uma estratégia que você busca ali ganhar 30, 40, 45 pontos por trade. Provavelmente você não vai conseguir pegar nos últimos dias essas pernadas porque o dólar está andando no máximo 48 pontos por dia. Outro ponto relevante é a definição de metas de lucro diário que você está buscando ganhar por dia. Vamos imaginar que você tem uma meta de ganhar R$500 por dia por contrato operado, daria 50 pontos. Para você conseguir fazer isso pegando uma pernada de tendência ou em uma operação ou duas, a gente está falando que você está tentando buscar toda a variação em pontos do dia que o dólar está tendo de oscilação. Isso aí não é muito saudável. Meu conselho seria o seguinte: você buscar por operação em média 30 a 50% da volatilidade diária do dólar em relação à taxa de juros, em caso aqui de 48 pontos. Você ia buscar, se for 50% em um trade, você ia buscar ali em torno de 24, 20 pontos, 30% ia dar entre 15 a 24 pontos. Esse seria o take ideal para você buscar, que é o que vai refletir ali de repente numa pernada de tendência no intraday durante o day trade. Outro ponto importante, meta diária. Eu buscaria aqui na média 50% dessa volatilidade. Ou seja, você quer ganhar uma meta diária no dólar? O máximo 24 pontos. Porque acima disso você vai estar buscando quase toda a oscilação do dia que o ativo está operando. Tem que ter esse cuidado na hora de escolher as suas saídas, porque isso é muito importante. Às vezes eu vejo o pessoal tentando buscar 3 vezes o valor da volatilidade do dólar diário. Então você vai se ferrar. É para isso que serve essa informação, e a saída é o mais importante dentro de uma estratégia. Fica ligado aí para você não fazer merda. Começa a aplicar essa regrinha. Sempre buscar por operação 30 a 50% do delta vol e meta diária sempre 50 a 35% da volatilidade diária do delta vol. Se você tem uma meta de 40 pontos por dia, que daria R$400, você está fazendo errado. O ideal seria 35% disso aqui. 14 pontos aqui, ó. Entre 14 pontos a 24 pontos seria o ideal para se operar dentro do delta vol. Vamos ver se esse número bate aqui. Vamos pegar o gráfico diário e a gente vai olhar as oscilações dos últimos dias entre abertura e fechamento. Então, a abertura e fechamento do dia 2 de agosto foi 28 pontos. Deu mais ou menos os 50% da volatilidade do delta vol. Dia 1º de agosto, a gente teve 80 pontos, o dobro do delta vol. Dia 31 de julho, 50 pontos, muito próximo do delta vol. Dia 30 de julho, a gente teve aqui uma variação de 5 pontos em relação à abertura, mas se a gente pegar a abertura mais a máxima, 54 pontos, 51 pontos aqui, muito próximo do delta vol. Dia 29 de julho, olha aqui, ó, 50 pontos dentro do delta vol. Novamente, dia 26 de julho, 48 pontos dentro do delta vol. Dia 25 de julho, 49 pontos dentro do delta vol. Vamos para o dia 24 de julho,
52 pontos dentro do Delta Vol. Aqui a gente teve no dia 23, 4 pontos, mas vamos pegar aqui entre a abertura e a máxima aqui, 23 pontos. 50% do Delta Vol. Abertura e fechamento do dia 22 de julho. A gente teve aqui 22 pontos, mas se a gente for buscar a mínima aqui, 54 pontos, Delta Vol. E assim por diante, galera. Aqui já devia estar com outro Delta Vol. Então, nos últimos 10 dias, a gente teve o mercado se movimentando dentro do Delta Vol 60% a 70% do tempo. Esse Delta Vol vai servir para você buscar a sua meta diária, 30% a 50% dessa volatilidade, e vai servir para você definir as suas saídas por operação, sempre entre 30% a 50% também. Então, se você tem alguma estratégia aí que roda tanto seguindo a tendência ou reversão de tendência, você pode buscar tranquilamente entre 14 a 24 pontos, que vai funcionar muito bem. Vamos ver isso aqui na prática agora no gráfico intraday. Vou pegar aqui como exemplo o WDOQ nos 5 minutos no dia 29 de julho. A gente teve abertura aqui nessa região. Olha como o preço caiu 80% do Delta Vol, por volta de 34 pontos, respeitou e depois ele subiu mais 80% do Delta Vol. Você vai ver o dólar se movimentando em frequência de 80% do Delta Vol. Aqui, ó, deu 31 pontos. E aqui ele subiu, no caso aqui, 36 pontos. Por que é importante você utilizar uma meta, um take, por operação? Vamos imaginar que você tivesse vendido aqui. Por que é importante você utilizar 30% a 50% do Delta Vol? Porque geralmente em uma pernada de tendência, o preço vai se deslocar 70% a 80% do Delta Vol. Quem que é o Delta Vol? 48 pontos. Então esse Delta Vol ele muda todos os dias, você tem que atualizar a sua planilha, senão você não vai saber o Delta Vol atualizado. Mas aqui, ó, ele andou 70% do Delta Vol e deu uma corrigida. Subiu aqui 70%, 80% do Delta Vol e ele voltou a corrigir novamente. Perceba que caiu novamente aqui em relação a essa máxima até aqui embaixo, 35 pontos. 80% do Delta Vol, e aí voltou a corrigir. Muito importante você compreender isso, porque essa volatilidade está ligada à frequência do comportamento do ativo durante o dia. Você tem que buscar o que de meta? 30% a 50% dessa volatilidade. Meta diária, a mesma coisa, transforma essa meta diária em pontos e entende quanto que você vai buscar. E vamos olhar o decorrer do final do dia aqui, a gente vai ver aqui o preço no gráfico de 5 minutos, andando exatamente entre a máxima e a mínima aqui também, o Delta Vol, 50 pontos. É isso que você tem que compreender para melhorar suas saídas. Vocês precisam conhecer bem o ativo que vocês operam para vocês poderem melhorar a meta diária, a saída de vocês do trade, para você poder maximizar os seus resultados. Comecem a compreender e estudar os ativos que vocês operam para vocês entenderem a dinâmica que ele trabalha e definir melhor as suas saídas. Cada ativo tem uma particularidade, tem uma volatilidade diferente. Por isso que é importante estudar as maneiras de se calcular a volatilidade dos ativos e estar buscando, como regra geral, sempre 30% a 50% dessa volatilidade. Você pode utilizar, por exemplo, o Delta Vol, pode utilizar outras ferramentas que a gente vai ensinar aqui, mas vocês vão perceber o seguinte, no decorrer dessas aulas, vocês vão perceber que a frequência do dólar e do índice, elas estão interligadas. Por mais que você use ferramentas diferentes para encontrar a volatilidade, na maioria dos casos você vai encontrar exatamente a frequência do dólar e do índice, que é uma coisa que eu vou ensinar mais para frente sobre a questão do conceito da frequência. E isso é uma coisa que eu ensino lá no meu curso da mentoria pago, tanto do MBA como do curso normal ali da Nex. Quais que são as desvantagens de utilizar o Delta Vol? Vamos voltar lá para a planilha. Percebam que é o seguinte, quando estiver aqui próximo do fechamento, do vencimento da série vigente, quando tiver com Delta Vol 1, vocês vão ver aqui que a volatilidade ela vai cair para 2 pontos. E o dólar ele não oscila 2 pontos, né? Então, quando a gente tiver aqui com faltando aqui 5 dias para ter o fechamento do dólar, da série vigente e começar outra série, vocês vão ver que essa volatilidade ela vai caindo. O que é que eu recomendo vocês fazerem? Para evitar essas distorções, o melhor a se fazer é sempre começar a calcular a quantidade de dias que faltam para o mês seguinte e fazer uma troca. Ao invés de esperar chegar no dia 31 para você começar a calcular do mês de setembro, você vai começar a calcular ali próximo do dia 26. No dia 26, você já vai calcular quantos dias úteis faltam para o último dia útil de setembro. Vamos fazer isso aqui como exemplo? Vamos imaginar que a gente está aqui no dia 25 de agosto e a gente tem aqui o dia 25 de agosto, está faltando 5 dias para o mês acabar. A gente não tem uma volatilidade de 12 pontos no dólar. O dólar ele anda geralmente na média 40 pontos para cima por dia. Como que a gente pode resolver essa do Delta Vol?
A gente vai vir aqui no nosso calendário de dias úteis e a gente vai pegar aqui o dia 26. Dia 26, vamos selecionar setembro agora e a gente vai pegar o último dia útil de setembro. Vão ser 26 dias úteis. Você vai começar a fazer o cálculo atualizado em relação a quantos dias faltam para o mês acabar, mesmo que a série não tenha vencido, a partir do dia 26 de todo mês. Chegou no dia 26, você vai começar a adiantar o mês para setembro, o mês seguinte. Lá em setembro vai ser a mesma coisa. Chegou no dia 26 de setembro, você vai começar a puxar quantos dias úteis faltam do dia 26 de setembro para o último dia útil de outubro. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos imaginar que a gente estivesse aqui no dia 26 de agosto. A gente vai vir aqui e vai preencher aqui 26 dias. Preenchendo 26 dias aqui, a gente vai ter 62 pontos de delta vol. Aqui agora vai estar muito mais próximo da volatilidade real do que realmente é o dólar. Então, esse módulo de se calcular aqui, ele tem um defeito grave, que é quando vai chegando próximo do dia do vencimento, quando está faltando ali 5, 7 dias para o dia do vencimento, essa volatilidade fica distorcida, ela cai muito para próximo a zero. Então a solução para resolver esse problema é sempre você pegar a partir do dia 26 e calcular quantos dias úteis faltam em relação ao mês subsequente, ao próximo mês, quantos dias úteis faltam para o próximo mês vencer. Desse jeito você vai ter uma volatilidade delta vol mais ajustada. É isso aí, galera. Aula de hoje finalizada, não esquece de deixar o like, comentar, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui, fala se você conseguiu compreender. Esse é um assunto que é um pouco complexo, mas deixa aí sua dúvida que a gente vai te responder. E a gente está aqui para trazer coisas novas, ajudar vocês, e é assim que os institucionais calculam a volatilidade do dólar. Esse é um dos modelos, né? Então tamo junto, é só o começo e até a próxima.